E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Meu nome é Samuel Melo, seja bem-vindo no meu canal. E esse aqui é o segundo episódio da nossa série Logos de 1 João, onde nós vamos ver os versículos 3 e 4, certo? Semana passada, sexta-feira, a gente estudou, os versículos 1 e 2, uma introdução à carta. A gente viu, o que João estava querendo falar nessa carta e tudo mais, certo? Tem um botão aqui ou aqui, eu não sei onde é que é ainda, não me acostumei ainda, tá? Onde você pode acessar esse vídeo, certo? E essa quarta-feira agora a gente também teve um vídeo da série Atributos de Deus, onde eu falei sobre a Trindade. Caso você ainda não tenha visto, também vai estar nos cards, certo? É isso, meus amigos, bora lá. Enfim, galera, então a gente tem aqui o versículo 3, certo? Eu vou ler aqui com vocês. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A primeira coisa aqui que João nos fala é o que vimos e ouvimos. A gente já sabe que ele está falando, quando a gente estudou o versículo 1 e 2, a gente sabe que ele está falando da pessoa de Jesus, da mensagem e da obra de Jesus, certo? Então ele fala, o que vimos e ouvimos, nós anunciamos também, tá, a vocês. Essa palavra aqui, anunciamos, eu vou marcar aqui para vocês, ela significa, ela é, no grego, a palavra apagelo. Não sei se é assim que se fala, certo? Mas vamos lá. Essa palavra aqui no grego significa trazer novidades, certo? Ou trazer notícias. Vou colocar aqui novidade, certo? E também tem um outro significado que se chama proclamar ou proclamar ou tornar, vou colocar uma vírgula aqui, tornar conhecido, certo? Então, aquilo que João está falando assim, o que vimos e ouvimos, nós não guardamos para nós. Nós estamos anunciando, nós estamos trazendo novidades para vocês. Nós estamos trazendo notícias para vocês. Nós estamos proclamando, nós estamos tornando conhecido Jesus, a sua obra e a sua mensagem, certo? E uma das raízes, vou colocar aqui raiz, é ser um mensageiro. Eu vou colocar mensageiro de Deus, certo? Então, aquilo que ele está falando é o seguinte, bem simples. Aquilo que nós vimos e ouvimos, nós estamos anunciando. Nós estamos trazendo a mensagem de Deus para vocês. Nós não estamos guardando para nós aquilo que nós recebemos de Jesus. Nós estamos anunciando a vocês. Mas qual é o propósito disso? Ele fala, aquilo que nós vimos e ouvimos, nós estamos anunciando também a vocês. Para que? Esse para que na Bíblia, em qualquer texto na verdade, ele mostra o que é o propósito, qual é o objetivo deles anunciarem o Evangelho. Qual é o objetivo de anunciar o Evangelho, de proclamar o Evangelho? Qual é o grande objetivo, o alvo, qual é que é a missão, vamos dizer assim, qual é que é o efeito da mensagem proclamada. E ele fala também a vocês, aqui está dizendo o nosso alvo, para quem nós proclamamos, para as pessoas, para que também vocês tenham comunhão conosco. Certo? Uma coisa que a gente tem que entender é que não tem como a gente ter comunhão com alguém sem que a gente, tenha o Evangelho. Se a gente não tem o Evangelho enraizado em nosso coração, não tem como a gente ter comunhão com alguém. Porque aquilo que nos conecta, aquilo que nos traz comunhão verdadeira uns com os outros, é o Evangelho de Jesus. Jesus, ele não é somente um mediador entre Deus e os homens, mas ele é um mediador entre os homens e os homens. Porque quando ele fala assim que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, ele coloca os homens todos juntos. Então está falando que ele é o mediador entre as pessoas. Então aquilo que nos faz ter comunhão é Jesus, o Evangelho. Então
para que também vocês tenham comunhão. Essa palavra aqui, comunhão, a gente vai usar bastante ela aqui, certo? Então, comunhão é uma palavra também bem conhecida, se eu não me engano, tem um ministério muito famoso com esse nome, certo? Mas, enfim, no grego essa aqui é a palavra koinonia, certo? Koinonia, que significa coisas como fraternidade ou comunidade também, comunidade ou comunhão. Então ele está falando assim, ó, o objetivo da proclamação do Evangelho é para que vocês tenham comunhão, para que vocês tenham koinonia com a gente, para que vocês tenham fraternidade, para que vocês vivam em comunidade conosco. Ora, e qual é essa comunhão? A nossa comunhão. Então primeiro ele fala, para que vocês tenham comunhão conosco, com os apóstolos, vamos dizer assim, com aqueles que estão levando o Evangelho. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Então a comunhão dos irmãos é a comunhão com o Pai e com o seu Filho. É a comunhão com Deus. A koinonia dos apóstolos, a koinonia daqueles que estão levando a mensagem de Jesus. É a koinonia com o Pai e com o Filho. Tem uma frase do Alessandro Vilas Boas que é a seguinte: me diga o quão profundo você é nos seus irmãos, e eu direi o quão profundo você é em Deus. Conforme a gente vai conhecendo a Deus, é impossível que a gente permaneça da mesma forma em relação à igreja. É impossível que a gente não tenha comunhão com a igreja se a gente tem comunhão com Deus. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente tem comunhão com os nossos irmãos. E quanto mais profundos nós somos com o Senhor da igreja, mais profundos nós somos com a igreja. É impossível a gente se relacionar com o noivo da igreja sem que a gente se relacione com a igreja. E eu também. Ele fala assim, para que vocês tenham comunhão conosco. Essa palavra ter, no grego, é a palavra echo, ou echo, não sei. Tem vários significados como ter ou segurar, certo? Mas também tem um aqui que é muito bom, que é envolver. Estar envolvido por comunhão, ou até mesmo estar estritamente unido. Então, aquilo que o apóstolo João está falando, qual é o objetivo dele de proclamar o Evangelho, de escrever essa carta, de falar de Jesus, da pessoa, da obra e da mensagem de Jesus. O objetivo é que todos nós tenhamos comunhão com eles. E a comunhão, a koinonia dos apóstolos é com o Pai e com o seu Filho. E a gente tem que estar, não apenas ter um pouquinho de comunhão com os irmãos, mas nós precisamos estar envolvidos em comunhão. Não é somente ir no culto algum dia da semana, não é somente, ir comer depois do culto, é muito mais do que isso, é algo mais espiritual, é algo além daquilo que nós conhecemos. A comunhão, ela realmente nos torna, não é um jeito de falar, mas ela realmente nos torna irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso primogênito. Nós não somos apenas conhecidos com uma boa comunhão, nós somos irmãos e irmãs, nós somos um corpo e nós estamos ligados pelo Espírito Santo. Então é algo espiritual, nós precisamos estar estritamente unidos em comunhão. Então vamos ver agora o versículo 4. E ele fala: e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria esteja completa. Certo? Então ele está escrevendo essa carta também com outro objetivo. E qual é esse objetivo? Para que a nossa alegria esteja completa. Simples assim. A nossa alegria precisa estar completa. Então, eu vou sublinhar aqui. Marcar aqui, quer dizer? Não é sublinhar, eu já sublinhei, né? Vamos marcar. Então, para que a nossa alegria esteja completa.
Essa palavra aqui, alegria, no grego, é a palavra chara, se eu não me engano, certo? Que significa alegria ou satisfação. Vou colocar aqui satisfação. E uma das raízes, vou colocar esse R aqui, é de raiz, certo? Então uma das raízes é estar extremamente alegre. Então não é qualquer alegria, mas não é qualquer felicidade, mas é estar extremamente alegre, é estar satisfeito. Eu não sei se vocês já se sentiram satisfeitos. Sabe o que é satisfação verdadeira? É quando tu não precisa de mais nada. É quando teu coração tá cheio. É quando, sabe, tu sente que tu não precisa de mais nada. Tu não quer mais nada também. Isso é satisfação. E essa alegria em nós, ela deve estar completa. Essa palavra completa aqui no grego é a palavra plero, tá? Que significa tornar cheio. Ou completar também. Outro significado é fazer abundar. Isso aqui é interessante. Então, a nossa alegria, a alegria verdadeira do cristão, a satisfação verdadeira do cristão, ela é completa, ela transborda quando nós temos comunhão com Deus, com o Pai, com seu Filho, através do Espírito Santo. E nós temos comunhão com a igreja também. Lembrando que quanto mais profundos nós somos em Deus, mais profundo nós também temos que ser com a igreja. É impossível a gente se relacionar com um noivo sem ser a noiva, certo? Então nós devemos estar em comunhão com os nossos irmãos e irmãs. E quando nós temos comunhão com Deus e com a igreja, então nós temos uma alegria, uma satisfação, nós estamos extremamente alegres e em plenitude. E o que é essa plenitude? Não é só quando é para mim essa alegria, mas eu faço abundar essa alegria, eu faço abundar essa satisfação, eu transbordo essa alegria, essa satisfação, ela atinge o coração de outras pessoas. E é isso que nós vivemos quando nós estamos em uma comunhão verdadeira. Sabe qual é o grande problema da igreja atualmente? É que nós negligenciamos a verdadeira comunhão. Não é somente você ir num culto, não é somente a gente, sabe, estar adorando juntos, mas é algo muito mais profundo do que isso. E nós só vamos descobrir isso quando a gente praticar, sabe? É quando a gente tem vida com vida. Os discípulos, eles não foram somente discípulos de Jesus. Eles estavam uns com os outros. Eram 12 discípulos. Então imagina 12 pessoas, às vezes eles eram completamente diferentes. Tinha um que era um judeu, que ele estava contra o governo, tinha um outro ali que era um publicano, que estava com o governo. Então eles eram completamente diferentes e mesmo assim Jesus foi aquele que uniu eles, porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então ele conectou. E quando nós estamos unidos em Cristo, quando nada nos separa, quando aquilo que nos une não é um culto, não é uma religião, não é uma crença, não é um credo, mas é Jesus, é a pessoa de Jesus, é a obra de Jesus, é a mensagem de Jesus, é o Evangelho, é a cruz que nos une. Então nós temos uma alegria completa. Então quando as pessoas chegarem perto da gente, vai estar transbordando satisfação. Nós vamos estar transbordando alegria. Esse é o Evangelho. É isso que João está nos falando aqui nessa carta. Enfim, meus amigos, é isso que João está querendo nos falar nessa carta, certo? A gente está estudando aqui, desde semana passada, a carta de 1 João, versículo por versículo. A gente vai ter vários vídeos sobre isso. E essas folhas aqui, que a gente estava vendo, do versículo 3 e do versículo 4, né, que a gente está estudando aqui e tudo mais, elas vão estar todas no canal do Telegram do Voltando à Bíblia, que o link está na descrição. Então, caso você ainda não faça parte, acesse, entre lá, tá? Participe com a gente coloca lá os posts do Voltando à Bíblia, os vídeos também, enfim, e vai ter esses estudos lá no canal do Telegram também para você olhar, anotar,
marcar depois na Bíblia e tudo mais, certo, meus amigos? Então curte esse vídeo, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva nesse canal, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Toda quarta, toda sexta nós temos vídeos aqui, certo? E curte esse vídeo, compartilha para que mais pessoas recebam a mensagem de Jesus. É isso, meus amigos, continuem felizes com Jesus.